Olá, começando mais um especial Fevale. Nosso convidado dessa edição é Arthur Bender. Ele que é autor do livro Personal Branding, Construindo a Sua Marca Pessoal. Tudo bem, Arthur? Tudo bom, boa noite, obrigado por estar aqui contigo. Nós agradecemos então para falar um pouquinho sobre o Personal Branding, né? Perfeito. Que fala um pouco sobre reputação, uma coisa tão importante hoje, né? Que a pessoa tenha uma reputação íntegra frente à sociedade. Perfeito. Eu acho que assim, na essência do que a gente deveria fazer com uma marca, deveria levar muito em consideração a reputação, né? E a reputação sempre foi importante, a gente sabe disso, né? Mas hoje, se a gente olhar a possibilidade de obter informação sobre as pessoas, né, a possibilidade de compartilhar informação, de saber o que está acontecendo contigo, comigo e com todas as pessoas via internet, via redes sociais, a reputação ganha um poder assim, muito maior do que alguns anos atrás, né? A gente sabe que tu é publicitário de formação, né? Especialista também em estratégia de marcas. Agora, que momento que tu sentiu que tu poderia escrever um livro, então, falando sobre uma marca pessoal? Tu que estava lidando com marcas de empresas, corporativas, o momento de surgir uma marca pessoal, tratar sobre este assunto. Eu trabalho com marcas há mais de 20 anos, 20 e poucos anos, e há uns 10 anos atrás, lá para 2001, exatamente, 2001, começou a me passar essa angústia de será que não é possível, né, usar as mesmas teorias, os mesmos conceitos que a gente emprega para cuidar da reputação de uma empresa? Será que não era possível transferir essa tecnologia, vamos dizer assim, esses conceitos para pessoas? E aí eu passei a fazer algumas experiências, alguns laboratórios, algumas pesquisas nacionais, aplicando o mesmo ferramental que eu usava para empresas e tomando os mesmos cuidados e seguindo os mesmos parâmetros, né? E eu cheguei à conclusão que os conceitos são exatamente iguais, né? Vai mudar muito, óbvio, a forma de tu transformar isso depois, de tu reposicionar, de aplicar. Mas os conceitos para diagnosticar, os conceitos para posicionar são exatamente iguais. E os cuidados, né, com relação à reputação, à geração de valor, à construção de valor, à história, à mitologia da marca, seguem os mesmos princípios, tanto para empresas quanto para pessoas, né? Agora, tu saberia apontar qual tipo de marca é mais fácil de gerenciar, então? Uma marca corporativa ou a sua própria marca? Eu te diria, essa é uma pergunta interessante. É muito mais fácil tu gerir uma marca de empresa, né, uma marca corporativa, uma marca de produto, do que de pessoas. A gente brinca, né? Os produtos não saem por aí batendo o carro, não tomam bebedeiras, né, não dizem bobagem e tal, estão ali, né? A gente tem um relativo controle. O interessante, fora a brincadeira, o interessante com pessoas é que envolve não só imagem, né? Não, envolve um plano de carreira, envolve a bagagem cultural, a bagagem técnica, a bagagem pessoal, ativos e passivos, mas envolve comportamento também, né? O que é complicado. E na minha prática desses últimos 10 anos, com pessoas célebres, o comportamento, a atitude faz uma diferença terrível no sucesso ou no fracasso de um plano, né? E porque nós somos instrumentos multimídia, né? Não adianta eu cuidar só da tua imagem, né? Mas tu tem áudio, né? Tu tem a imagem, tu tem áudio, tu te relaciona. Tem emoção. Tem emoção. Né? E a emoção vem na hora e foi, né? Tem o teu biotipo, né? Que eu não posso alterar, né? Mas tem emoção, tem comportamento, tem atitude. É extremamente dinâmico, né? E é mais difícil de tu manter sob controle. Um dos casos que tu foi responsável, então, por uma modificação de marca, uma consolidação de marca, talvez uma mudança, foi do Luiz Felipe Scolari, né? Como foi trabalhar com ele nesse sentido? Bom, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu estava iniciando com esse projeto em 2002, depois da Copa do Mundo. E foi assim, um grande presente poder ter avaliado a marca do Filipão. E o Filipão era o sujeito mais visível em 2002 do Brasil e com certeza do mundo, né? Tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo. E o interessante que a gente viu na imagem do Filipão era que o Filipão, em 2002, era muito próximo, né, em essência, da imagem do Lula na sua primeira eleição. A gente vinha de um presidente, Fernando Henrique, né, no último mandato, um sujeito fluente em vários idiomas, né, com uma postura, um intelectual, e estava assumindo um operário. Na seleção brasileira, a gente tinha perdido muito com um técnico que era o Luxemburgo,
que usava ternos italianos, e a gente estava assumindo um Filipão vencedor que usa abrigo, é um sujeito simples, né? Nas pesquisas do Brasil a gente viu muita similaridade entre isso, né? Uma ideia das pessoas resgatarem essa simplicidade que realmente dá resultado, né? Menos roupagem e mais simplicidade. E o mais interessante é que o Filipão é um intuitivo, né? Ele tem algumas coisas muito boas deles de marca, que é a preservação da família. Pouco se sabe da família do Filipão, né? E esse pouco se sabe evita, né, os desencontros e as coisas, e cria até uma aura interessante de curiosidade sobre como seria. Então eu acho que óbvio que todos nós temos problema, tinha problema com a imprensa, né, que a gente tentou corrigir, relacionamento de novo, né? Mas ele era muito amado pelas pessoas na época e até hoje tem uma marca fantástica. Tecnicamente é um sujeito que teve um crescimento sempre um desafio maior, né? E que tem esse espírito intuitivo de preservar, que cria uma aura muito interessante. É uma marca muito interessante. E é uma marca vitoriosa, né? E aí a gente conversou sobre um caso de uma celebridade, né? Que o Luiz Felipe acabou se tornando. Mas no teu livro você também traz casos de pessoas que são comuns, né? Claro. Um exemplo seria o médico que é visto pela sociedade como uma pessoa importante, né? E aí tu tem um caso interessante que eu gostaria que tu contasse de caso. Tem vários. Eu já trabalhei para vários médicos, né? Tem um que eu cito no meu livro que era um amigo de faculdade que se dividia entre a medicina e a advocacia, né? E fazia uma terceira faculdade, né? E a gente brincava muito, porque ele atendia mulheres, né, na especialidade dele. Sim. E ao mesmo tempo se dividia, então era uma coisa, de certa forma, meio esquizofrênica, né? Ou tu é advogado ou tu é médico, né? Mas as duas coisas juntas, e exercer as duas profissões era uma coisa muito diferente, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que assim, o médico tem uma relação muito forte, eu exploro isso em palestras, em livros, porque é um caso, eu diria assim, extremo de confiança, né? E tudo que a gente trabalha, que gera valor, é essa busca que nós temos por confiança, né? Eu preciso entregar, quer dizer, a minha saúde para ti, ou aceitar uma determinação, eu tenho que confiar muito em ti. E acho que aí é uma crítica minha aos médicos. Os médicos nunca acreditaram muito nisso, né? Muito acreditaram, tanto que a gente chama de pacientes, né? E não de clientes, né? Sim. A gente tem essa ideia. Então acho que tem muito essa confiança tem que nascer da empatia no olho, né? Do aperto de mão, da atenção com as pessoas, de respeito a quem é cliente. E acho que na média os médicos ainda precisam evoluir muito, né? Ter um relacionamento mais próprio com o seu paciente ou cliente, né? Ir além da técnica e entender que essa empatia é muito importante. Para te dar um exemplo grave disso, o mercado americano é um dos mercados que mais processa médicos por erro médico. E tem um livro muito interessante do Malcolm Gladwell, um jornalista americano do New Yorker, que se chama Blink. E ele relata uma pesquisa muito interessante de fotografias dos olhos, só de flashes das fotografias. Esses flashes de olhos são mostrados para grupos de pessoas e as pessoas dizem, são olhos de médico, né? De médicos, diversos médicos. Quem seria processado ou não, com base só nos olhos. E o incrível que a pesquisa mostra é que a maioria consegue acertar, acompanham depois e vem os que vão ser processados ou não. E o ponto não é errar ou não errar, tecnicamente, é se tu vai ser processado ou não. E a síntese disso é, as pessoas têm mais probabilidade a entrar com um processo por danos para aqueles médicos que não têm empatia do que para os simpáticos, né? Os que têm empatia. Já cria uma barreira são já mais antes perdoados. do acontecimento. Perfeito. Né? Então eu te trato com mais rigor. Né? Com certeza eu te trato com mais rigor porque não tem empatia. Então acho que esse é um processo que a gente está falando de marca que envolve comportamento, que envolve atitude e que interfere diretamente na tua carreira. Agora,